Fala galera, beleza? Quem tá falando é o professor Denis. Nesse vídeo eu vou resolver o exercício 160 da apostila volume 1 para vocês. Então, antes de mais nada, na apostila de vocês tem alguns exemplos resolvidos aqui, principalmente nessa parte de função de segundo grau, tem bastantes exercícios resolvidos. Então esse aqui, o exemplo 3, ele é muito parecido com esse aí, por exemplo. Então você pode, se quiser, é bom para você treinar, isso é uma boa prática. Você dá uma olhada no exercício resolvido que tem na apostila, vê o quão se encaixa com o exercício que você está fazendo ou não, toma ele como modelo e depois tenta fazer o exercício 160 que a gente vai fazer agora. Mas caso você tenha tentado, não tenha conseguido, vamos lá, vamos para a resolução então. Então no exercício 160, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o enunciado, né, o que ele está pedindo. Então, com 48 metros de tela, Antônio quer construir um galinheiro na forma retangular, aproveitando um muro já existente no local para ser um dos lados do retângulo. Quais as dimensões do retângulo para que o galinheiro tenha a maior área possível e qual é essa área? Então, aqui, juntando com esse muro, ele vai construir um galinheiro. Então, para montar esse galinheiro, ele precisa só de 3 lados desse retângulo, né? Um já é o muro, e aí os outros 3 ele vai fazer com essa tela, certo? Então ele tem 48 metros de tela. Juntando esse lado x com esse lado b com esse lado x, então 2x mais b é igual a 48, tá? Essa é uma informação que a gente sabe, ó. Esse lado mais esse dá b. Bom, e agora é o seguinte, ele vai construir um galinheiro. Perceba como está na forma de retângulo, tem vários retângulos possíveis aqui, né? Que é a soma dá 48. Então, por exemplo, aqui, ó, se ele construir um retângulo assim, ó, bem achatadinho, se ele colocar 4 aqui, por exemplo, nessa medida, a outra medida vai ter que ser 4 também. E aí aqui ele já usou 4, aqui ele já usou 4. Como o total é 48, sobra 40 aqui para esse lado. Então esse lado aqui vai ter 40. Então vai ser um galinheiro bem estreitinho, né? 4 por 4, 4, 4 e aqui 40. Bom, se ele construir o galinheiro dessa forma, satisfaz as condições do exercício, né? Só que a área vai ser 80 metros quadrados. Essa é uma possibilidade. Bom, o que ele pode fazer? Ele pode aumentar esse lado aqui, ó. Então vamos pegar um outro exemplo. Se ele aumentar esse lado aqui, se ele colocar, por exemplo, 7 aqui. Se ele colocar 7 desse lado, o outro lado vai ter que ser 7 também. E aí quanto que sobra para o outro lado? Aqui já foi 7, mais 7 dá 14. Para completar o 48, sobra 34 metros, certo? Então ficaria um galinheiro ainda um pouco estreito, né? Ainda está longe de ser um quadrado, aqui é um retângulo, onde a base é bem maior que a altura, mas já mudou um pouco, ó. Se a gente calcular a área, base vezes altura, 34 vezes 7 dá 238 metros quadrados. Então perceba que usando a mesma quantidade de arame, a gente conseguiu fazer um galinheiro com mais área do que esse aqui, né? Esse daqui era muito estreitinho, a área ficava pouco, 80 metros quadrados. Então dando uma ajeitadinha aqui, aumentando um pouquinho a largura e aí consequentemente diminuindo o comprimento, a área ganhou bastante, aqui ficou 238. Bom, então vamos tentar outro caso aqui. Se a gente aumentar mais ainda aqui a largura, se a gente colocar 10 aqui, por exemplo, se a gente colocar 10 aqui vai ser 10, e aqui embaixo, ó, 10 mais 10 dá 20, para completar 48 dá 28. E aí esse galinheiro ficaria com 280 metros quadrados, então aumentou mais ainda, certo? Então o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, existem vários retângulos possíveis de se construir, sabendo que a soma desses 3 lados aqui dá 48, tem vários possíveis. Pode ser, pensa também que pode ser um número quebrado aqui, pode ser 5,5, pode ser 13,5, tem vários números possíveis aqui, né? Pode ser 11,7, pode ser 8,9, e aí esses números ficariam diferentes, né? E a área seria outra. E o que o exercício quer saber, então, desses infinitos retângulos que a gente consegue fazer, infinitos retângulos, qual que é aquele que tem a maior área possível e qual é a dimensão desse retângulo. Então, basicamente, é isso que o exercício quer saber, ó. Então, dá para construir vários retângulos, cada um tem uma área, ó. A área está em função do x aqui, né? Depende do tamanho que eu escolher aqui para a largura, vai ter uma área diferente. Então, ele quer saber, tá, dessas infinitas áreas, qual que é a maior possível, tá? Então, pelo jeito aí, a gente vai utilizar função do segundo grau, né? Sempre que pergunta, ou quase sempre que pergunta área máxima, receita máxima, esse tipo de pergunta, a gente tem que chegar numa função do segundo grau e a gente consegue extrair aquele ponto máximo, né? Bom, então vamos ver como que a gente vai resolver isso, então, algebricamente, ó. Então, apaga tudo que está aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que usar é essa informação aqui de novo. Ó. Como são 48 metros de tela, então essa primeira parte a gente vai usar ó, a soma dos 3 ladinhos aqui, ó, 2x mais b igual a 48. Bom, o problema aqui está escrito com duas incógnitas, a gente consegue diminuir para uma incógnita só. Como? Vamos isolar o b. Ó. Isolo o b aqui,
Ou seja, essa base pode ser escrita em função de x, ela é 48 menos 2x. Então essa base aqui do galinheiro, desse retângulo, é 48 menos 2x. Pronto, agora a gente tem a base do retângulo medindo 48 menos 2x e a altura medindo x. O que a gente consegue fazer? A gente consegue calcular a área. A área é base vezes altura, ou seja, é 48 menos 2x vezes x. E aí, fazendo a distributiva, a gente chega em 48x menos 2x², certo? E isso é uma função do segundo grau. O que quer dizer isso? Ó, a área depende do tamanho de x que a gente vai escolher. Está em função de x. Então, como está em função de x, ó, a gente pode escrever assim, ó, a de x, quer dizer que a área em função de x é igual a menos 2x² mais 48. Tá? Eu troquei a ordem aqui dos dois termos, porque a gente está acostumado a escrever função do segundo grau, a gente se acostuma a escrever primeiro com x² na frente, depois com x, né? Mas tudo bem, você deixou dessa forma aqui, não faz diferença, tá? Bom, então essa é uma função do segundo grau. A área varia como uma função do segundo grau. Nesse caso aqui, ó, o número que acompanha o x² é negativo. Então, o gráfico vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo. O que isso significa? Significa que à medida que a gente vai aumentando o valor de x, ó, à medida que a gente aumenta o x, a área vai aumentando, chega numa área máxima e depois essa área começa a diminuir, certo? O que o exercício quer saber é qual que é essa área máxima e quais são as dimensões que a gente precisa para ter essa área máxima, certo? Quais são as dimensões do retângulo? É isso que o exercício quer saber, tá? Bom, então nesse exercício tem várias formas de fazer. Eu vou fazer da seguinte maneira, eu quero entender um pouco melhor como funciona esse gráfico, tá? Então, para entender um pouco melhor como funciona esse gráfico, eu não sei se ele tem uma raiz, se ele não tem nenhuma raiz, se ele tem duas raízes, onde cruza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar as raízes aqui, né? Será que tem duas raízes, uma raiz, nenhuma raiz? Então, eu quero entender um pouco melhor como funciona essa função. Então, eu vou calcular as raízes. Ó. Então, calculando as raízes, eu vou achar que o x é igual a 0 ou o x é igual a 24. Resolvendo essa equação do segundo grau, eu encontro que para que a área seja zero, eu tenho que usar o x igual a 0 ou o x igual a 24. O que no nosso contexto aqui faz sentido, né? Se eu colocar aqui a largura igual a 0, o comprimento vai ficar 48, 0 vezes 48 dá 0, certo? Então a área seria 0. E se eu colocar x igual a 24, vai ficar 24 aqui nesse x, 24 nesse x e não sobra nada para a base. Então seria um triângulo sem base, né? 0 na base e 24 na altura. Também daria a área 0. Então essas são as raízes, são os valores que zeram a área, certo? Então o que isso significa na prática aqui, ó? Significa que essa função tem duas raízes, cruza o eixo x duas vezes, certo? Uma é no 0 e a outra é no 24. Se você colocar o x, se você escolher o x igual a 0, a área é 0. Aí essa área vai aumentando, 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 aumentando. À medida que você aumenta o valor de x, à medida que você aumenta a largura, vai aumentando, chega num valor máximo, numa área máxima, e depois começa a diminuir. Até que se você deixar a largura igual a 24, a área zera de novo, certo? Que fica um retângulo sem base, base zero. Bom, então já entendi um pouquinho melhor isso. Agora, o que o exercício quer saber? Ele não quer que construa o gráfico, ele quer saber qual que é a área máxima e quais são as dimensões. Então ele quer saber qual que é o valor de x que eu tenho que escolher para que a área seja máxima. Ou seja, qual é o valor dessa largura aqui? Eu fiz alguns testes, eu testei 4, 7 e 10. Qual que é o valor que deixa a área máxima? Certo? É isso que ele quer saber. Ele quer saber o x do vértice aqui. E depois quer saber também qual que é a área máxima, qual que é a maior área possível. Bom, já até coloquei aqui para vocês, ó, como esse desenho aqui, esse gráfico é uma parábola, a parábola é simétrica, né? A gente já estudou nas propriedades da função do segundo grau. Então, como aqui é 0, aqui é 24, o x do vértice está bem no 12. Então, o que eu acabei de descobrir com isso? Eu acabei de descobrir que dos infinitos retângulos que a gente pode formar, aquele que vai ter a maior área é o retângulo onde esse x aqui vale 12, certo? Não é nem o 4 que a gente testou, nem o 7, nem o 10, é o 12. E se aqui é 12, consequentemente, vai sobrar 24 aqui para a base, certo? Bom, agora a gente tem que completar aqui, ó. Qual que é a área desse retângulo, então? Se o x do vértice, a dimensão da largura é 12, qual que vai ser a maior área possível para que isso aconteça, né? Bom, então para isso, como esse aqui é o x do vértice, basta a gente pegar o 12 e substituir nessa função, ou seja, basta a gente calcular, pega a formulinha da área e substitui o x por 12. Vamos calcular o a de 12, ou seja, qual que é a área desse galinheiro quando o x é 12. E aí, fazendo essas contas aqui, a gente vai descobrir que dá 288. Então, essa é a maior área possível. Dadas essas condições do exercício, a maior área que a gente consegue formar é 288 metros quadrados. Isso só vai acontecer quando o x, quando a largura for 12.
Bom, com tudo isso que a gente fez, a gente já consegue dar a resposta, né? Quais são as dimensões? As dimensões são a largura aqui é 12 e o comprimento é 24. Então, x igual a 12, b igual a 24. E a outra pergunta, qual que é essa área máxima? A área máxima é 288, tá? Eu fiz por esse caminho, esse nem é o caminho mais rápido, tá? Eu só fiz para poder mostrar para vocês o gráfico, mostrar o que está acontecendo. Se você já tem um pouquinho mais de experiência nos exercícios, você vai perceber que o que interessava aqui era o vértice, né? O x do vértice dava a dimensão e o y do vértice dava a área. Então você não precisava nem ter calculado as raízes aqui, né? Calcular as raízes também foi um caminho, mas dava para calcular direto o x do vértice e consequentemente o y do vértice. Então tem outros caminhos possíveis, tá? Eu fiz desse jeito para a gente visualizar o que está acontecendo direitinho, mas dá para fazer de outras maneiras. Beleza, pessoal?